Boa tarde, meu nome é Pedro, eu sou médico oftalmologista, mestre especialista em glaucoma e conteudista aqui da AF, do portal do Artbook. Hoje a gente vai começar uma série sobre glaucoma, onde a gente vai abordar diversos aspectos sobre essa patologia tão complexa, prevalente e que está presente no nosso dia a dia de diversas formas. Nesse primeiro episódio, a gente vai falar de uma forma geral. Todo médico precisa saber sobre glaucoma e seus fatores de riscos. Essa aula ela vai dar base para os nossos próximos episódios. Qual que é o objetivo dessa primeira aula? É a gente definir glaucoma, esclarecer essa relação entre pressão intraocular e glaucoma, são sinônimos, não são sinônimos, interfere, não interfere, e identificar os fatores de risco. Então, primeiro, o que é glaucoma? Glaucoma, a gente fala de forma singular, mas na verdade é um grupo de doenças oculares que vão cursar com uma neuropatia óptica progressiva, ou seja, uma doença do nervo óptico progressiva, diferente de outras neuropatias ópticas estacionárias, por exemplo. Essa é uma doença progressiva e que vai cursar com um padrão típico de perda de campo visual. Por que a gente fala que é um grupo de doenças oculares e não uma doença específica? A gente fala que é um grupo de doenças oculares porque a gente tem diversas formas, diversos mecanismos diferentes de causar glaucoma e diversos glaucomas diferentes. De forma geral, de forma simplista, de forma didática também, a gente divide os glaucomas em glaucomas de ângulo aberto e de ângulo fechado, por exemplo. Qual que é a diferença crucial nesses dois? A diferença ela está na avaliação gonioscópica, na avaliação do seio camerular, ou seja, na avaliação da malha trabecular. O que é essa malha trabecular? O que é isso que eu acabei de mencionar? Ali no encontro da íris com a córnea, ali se forma a malha trabecular, que é por onde o humor aquoso produzido no olho ele vai ser drenado. Esse ângulo ele pode ser aberto, como aqui na figura da esquerda superior, mas ele pode, por N motivos, estar estreito, fechado, seja por mecanismos aposicionais, seja por uma rotação cristalina, por uma anteriorização cristaliniana, uma rotação do corpo ciliar, por mecanismos irianos. Por N motivos, esse ângulo pode estar estreitado, por uma sinéquia, por neovasos. Então, algum motivo esse ângulo estreitou. O mecanismo que gera glaucoma nesses dois casos é completamente diferente. São mecanismos fisiopatológicos diferentes que vão cursar com patologias com uma clínica um pouco diferente, que vão acabar gerando uma neuropatia óptica glaucomatosa, mas que tem uma clínica diferente, que tem uma evolução diferente e tratamentos diferentes. Então a gente precisa entender o glaucoma como um grupo de doenças, como um grupo de doenças diferentes entre si. E além dessa divisão, glaucoma aberto, glaucoma de ângulo fechado, a gente tem uma diferença entre glaucomas primários e glaucomas secundários. Por exemplo, o glaucoma ele pode ocorrer em decorrência, por exemplo, do uso crônico de medicação, como por exemplo corticoide. Pacientes córtico-sensíveis, eles estão suscetíveis ao aumento, por exemplo, da pressão intraocular, e esse aumento da pressão intraocular levar a uma neuropatia óptica glaucomatosa. Pacientes diabéticos, por exemplo, eles também podem evoluir para glaucoma de forma secundária, em especial naqueles pacientes que têm uma retinopatia diabética proliferativa, que acabam evoluindo com uma rubeose íris, uma presença de neovasos no ângulo, então eles acabam evoluindo também para glaucoma. Pacientes que evoluem para glaucoma secundário a um trauma, faz às vezes alguma recessão angular, alguma alteração que modifique a drenagem do humor aquoso. Então, N motivos podem gerar glaucoma, e são glaucomas diferentes. Nesse espectro ainda, é importante a gente mencionar os glaucomas da infância. Então, o glaucoma congênito, glaucoma juvenil, são glaucomas também que cursam de forma completamente diferente do glaucoma tradicional, primário de ângulo aberto. Então, são pacientes que vão ter estigmas anatômicos típicos. Então, vão ter alterações, algumas neurocristopatias. Então, são grupos de doenças diferentes, mas que vão culminar numa neuropatia glaucomatosa. E o que é essa neuropatia óptica glaucomatosa? Aqui, de forma bem simples, esquematizada, o nervo óptico é a estrutura que está sendo acometida nessa doença. Então, antes da gente aprofundar aqui, só para a gente entender o caminho que a luz faz. A luz ela vai começar
ali, ela entra aqui na córnea, né? Então, quando a gente está olhando um objeto, a luz está entrando, então ela entra aqui, ela passa primeiro na córnea, ela sofre uma convergência, ela passa aqui pela pupila, né, que é controlada pelo esfíncter iliano, ela passa pelo cristalino, sofre mais uma convergência, e ela vai ser direcionada para a retina, que é essa região aqui. Ela vai ser tirada para diversos pontos da retina e vai ser concentrada na mácula. Durante esse processo, entrou luz no seu olho, né? Entrou luz, ela vai ser captado ali pelos fotorreceptores, córneas e bastonetes. Esses fotorreceptores eles vão transformar essa informação luminosa numa informação química que vai virar uma informação neurológica, vai virar um impulso axonal. Essa informação ela passa a correr agora nos axônios da camada de células ganglionares da retina. E esses axônios, são vários axônios que estão vindo de todas as regiões da retina, eles vão se juntar e formar o nervo óptico que está aqui. Então, o nervo óptico, ele começa o seu caminho a nível intraocular, ele passa aqui a nível intraorbitário, para depois passar a nível intracerebral, intracraniano. Então, esse trajeto todo do nervo óptico, ele passa no quiasma óptico, vai passar no corpo geniculado lateral, nas estriações ópticas, vai passar nas alças, vai passar até chegar no córtex occipital. Uma vez aqui no córtex occipital, a gente tem o processamento visual, a formação da imagem que a gente enxerga. Então, esquecendo aqui do glaucoma, mas pensar no seguinte, qualquer alteração em qualquer nível dessas vias ópticas, ela vai gerar alguma repercussão, em especial de campo visual. Então, o paciente que teve um trauma na região occipital, ele pode eventualmente até evoluir para cegueira, vai ter às vezes uma perda de campo. O paciente que teve um AVC nas estriações ópticas ali, perto do corpo geniculado, ele vai ter uma alteração de campo. O paciente que tem um tumor supracelular, um tumor hipofisário, ele vai ter alteração ali no quiasma, ele vai gerar um defeito de campo visual típico. Só que o glaucoma não é esse tipo de padrão. O glaucoma, a gente começa a ter uma perda de células da camada de células ganglionares da retina aqui, e a gente começa a ter uma perda a nível do nervo óptico ali inicial, onde está no início ali da formação do nervo óptico. Essa perda campimétrica, essa perda de células ganglionares, ela gera uma perda de campo visual. Então, o que é o nosso campo visual? Nosso campo visual, imaginemos o seguinte, eu estou olhando aqui para a tela do computador. Eu, sem desviar o olhar, olhando fixamente, eu sei que tem uma garrafinha de água aqui, eu sei que tem uma janela ali, eu sei que tem objetos na periferia e eu não estou olhando diretamente para esses objetos. Isso tudo que compõe essa periferia visual é o meu campo visual, aqui periférico e essa região central. O que o glaucoma faz? À medida que a gente começa a perder essas fibras nervosas periféricas, começa a ocorrer uma perda de campo geralmente periférico. Então começa a ter uma perda temporal superior, nasal superior, temporal inferior, temporal nasal inferior. Então começa a ter uma perda periférica que muitas vezes passa desapercebido pelo paciente. À medida que a doença evolui ou que não é tratada, começa a ocorrer um afunilamento. E com a progressão da doença, vai havendo um afunilamento cada vez maior e o paciente fica com uma visão tubular, que é igual nessa última figura. Todo glaucoma evolui assim? Não. Por isso que eu mencionei que é um grupo de doenças. Existe glaucoma que, infelizmente, já começa acometendo a região central, começa a ter um defeito diferente, mas, via de regra, os principais tipos de glaucoma eles tendem a evoluir dessa forma. E é isso que a gente não quer que ocorra, a gente não quer que chegue nesse estágio final. Até porque no estágio final, nessas últimas fibras, se a gente continua evoluindo, o paciente evolui para uma cegueira completa. A pressão intraocular, onde que ela entra nisso? A maioria de vocês que já viram algum paciente com glaucoma, vê o paciente, se a gente falou até agora, que é uma neuropatia óptica, por que ele fica usando colírio? Por que o colírio que ele usa é para baixar a pressão? É sinônimo de pressão intraocular? Então, não, glaucoma não é sinônimo de pressão intraocular elevada. Só que a pressão intraocular elevada é o principal e único atualmente. A gente tem algumas linhas de pesquisas para a gente
adentrar em outras áreas, mas a princípio é o único fator de risco modificável que a gente tem, e é o principal. Então, independente da pressão que esse paciente apresente, a gente vai abordar o glaucoma reduzindo essa pressão. Então, paciente com pressão intraocular elevada é sinônimo de glaucoma? Não. É porque a gente tem os hipertensos oculares. O estudo OATS trouxe para a gente, inclusive, uma forma de estratificar o risco desse paciente hipertenso ocular evoluir para glaucoma. Então, a gente tem pacientes que têm menor, médio e maior, e maior risco para evoluir para glaucoma. Cada tipo a gente vai seguir de uma forma. Pegou um paciente com uma pressão intraocular elevada e um nervo saudável, normal, onde você está acompanhando longitudinalmente ele, esse nervo continua sem nenhuma alteração, campo saudável, está frente a um paciente hipertenso ocular. E a definição, se a gente vai tratar ou não, vai depender desses critérios que o Woltz, que esse trabalho nos pontuou. Agora, na outra ponta, a gente tem os pacientes com glaucoma normotensivo. Que pacientes são esses? São aqueles pacientes que eles apresentam uma neuropatia óptica glaucomatosa típica, porém, com uma pressão intraocular normal. E aqui eu coloco aspas, porque o que a gente considera normal? Quando a gente fala que a pressão intraocular está normal, a gente está falando de uma de normalidade estatística. Foi feito um estudo onde avaliou a pressão intraocular de centenas, milhares de pessoas e colocou num gráfico. Esse gráfico gerou um gráfico de normalidade, uma curva gaussiana, onde a variação entre 2,5 de desvios padrões para mais ou para menos nos traçou o que estatisticamente é considerado uma pressão normal, que vai de 9 a 21 milímetros de mercúrio. Agora, 21 milímetros de mercúrio é normal, ou seja, não é lesivo para esse paciente? Aí, somente avaliando de forma estrutural e funcional esse paciente, que eu vou poder dizer se determinada pressão é normal para ele. Estatisticamente, ela pode estar dentro da normalidade, mas ela pode não ser normal, ela pode não estar adequada para esse paciente. Então, isso eu vou conseguir fazer depois que eu tiver exames funcionais, exames estruturais mais detalhados. Em relação à prevalência, porque é uma doença prevalente, a gente está fazendo uma minissérie sobre ela. Então, é sim uma doença prevalente de extrema importância. Em 2020, a prevalência estimada foi de 80 milhões de pessoas. E em 2040, prevê uma prevalência de 111 milhões de pessoas com glaucoma. Esse aumento ele vai de total encontro ao envelhecimento populacional que a gente espera. Essa é uma doença que ela aumenta com a idade. E no Brasil, como é que essa prevalência está? Ela é estimada em 2 a 3% da população acima de 40 anos. Qual que é o grande problema, qual que é o grande cerne aqui que a gente precisa frisar e pontuar? É que aproximadamente metade dos pacientes com glaucoma não sabem que tem glaucoma. Isso é uma falha grande a nível de saúde pública. São pacientes que possivelmente teriam uma chance de um prognóstico favorável se eles soubessem do diagnóstico e tratassem precocemente. E como é que evolui a prevalência com a idade? Ali entre 40 e 49 anos, a gente tem uma prevalência estimada de 3,4%, que sobe para 5,3% entre 60 e 69 e ultrapassa os 10% em paciente acima de 80 anos. A gente estima que há um risco 6 vezes maior de glaucoma, da ocorrência de glaucoma em pacientes acima de 60 anos comparado com os pacientes com menos de 60 anos. Ou seja, quais são os fatores de risco, então? A idade, a gente já viu que é claramente um fator de risco extremamente importante. Acima de 40 anos, esse risco começa a aumentar de forma considerável. O histórico familiar positivo também é extremamente importante. Um familiar de primeiro grau tem a glaucoma, aumenta consideravelmente o risco, e esse risco pode aumentar em até 10 vezes, a depender do tipo de glaucoma que a gente estiver falando. Algumas etnias também estão associadas ao aumento, a um risco maior de alguns tipos de glaucoma. Pacientes que têm ascendência africana, eles têm um risco maior para glaucoma de ângulo aberto, e pacientes com ascendência asiática, um risco maior para glaucoma de ângulo fechado. Fatores sistêmicos, o diabetes, por exemplo. O diabetes, ele altera a biomecânica, por exemplo, corneana, a biomecânica a nível da lâmina cribiforme, então é um fator de risco, e ele predispõe, por exemplo, a retinopatia diabética, que é um dos fatores de risco, por exemplo, para o glaucoma neovascular.
Outro ponto é o uso prolongado de corticosteroides. Então, pacientes que têm uma susceptibilidade a aumento da pressão intraocular secundária a corticóide, ou seja, pacientes corticossensíveis, eles têm um risco aumentado de evoluir com aumento da pressão intraocular. A gente já tem muito bem documentado até os genes envolvidos, como por exemplo o gene da miociklina. Então, a gente precisa monitorar esse paciente de perto. Esse paciente, além do risco de glaucoma, ele tem outros riscos de fazer catarata subcapsular, alterações retinianas, como, por exemplo, edema macular, uma correretinopatia serosa central. Então, é um paciente que a gente tem que acompanhar de pertinho. Então, é um fator de risco considerável. E existem os fatores de riscos oculares, por exemplo, o aumento da pressão intraocular, que a gente já comentou. É o principal fator de risco. Por quê? O aumento da pressão intraocular, ela vai gerar um estresse a nível da cabeça do nervo óptico, a nível ali da lâmina cribriforme, e vai gerar a perda de células axonais da camada de células ganglionares da retina. É o principal fator de risco, que é o único que a gente consegue tratar. Uma paquimetria, ou seja, uma espessura corneana mais fina, ela também está associada a um fator de risco aumentado para glaucoma. E aí a gente tem dois aspectos que é importante mencionar. Um é porque uma PAC mais fina, ela está associada a uma subestimação da pressão intraocular. Quando a gente avalia a pressão intraocular, que a gente faz uma tonometria, essa tonometria, independente da forma com que ela é feita, seja por pneumotonômetro, rebound, Goldman, independente da forma com que você aferiu essa pressão, envolve no cálculo dela parte da biomecânica corneana. Quando você tem uma córnea mais fina, você tende a subestimar essa medida. Então, por exemplo, um paciente que ali medir no Goldman deu 15, ele tem uma paquimetria, por exemplo, de 450 micra, eu vou tender a imaginar que esse 15 na prática é um 18 ou até mais. Então, eu preciso saber essa espessura corneana para eu poder posicionar melhor as minhas aferições tonométricas. E outro ponto, a espessura corneana mais fina, ela está associada a alterações biomecânicas corneanas, esclerais e a nível da lâmina cribriforme desfavoráveis ao desenvolvimento do glaucoma. Então, eu preciso saber essa espessura corneana. Um ponto importante é que ela também entra ali no outros que a gente comentou no glaucoma normotensivo como um dos critérios para a gente mensurar o risco desse paciente que tem um glaucoma que tem uma hipertensão ocular de evoluir para glaucoma. Agora, essas ametropias elevadas, miopia elevada, hipermetropia elevada, quando a gente está falando de uma ametropia elevada, aqui no âmbito do risco para glaucoma, a gente está falando das ametropias por alterações no diâmetro axial e não por alterações de índice. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que na miopia elevada, o risco é porque esse olho é um olho que tem um diâmetro axial maior, ou seja, um olho maior. O olho maior, ele tende a ter uma esclera mais adelgaçada, ele tende a ter uma lâmina cribriforme um pouco mais suscetível ao dano da pressão intraocular. Então, é um olho que tem um risco consideravelmente maior de ter glaucoma. A hipermetropia, e aqui na miopia, de ângulo aberto. A hipermetropia é o raciocínio inverso. A gente vai pensar aqui num olho que tem um diâmetro axial menor, é um olho de tamanho menor. Aqui as estruturas elas estão mais condensadas. Aqui o risco maior é do glaucoma de ângulo fechado. Então, paciente automíope, autohipermétrope, eu tenho que acompanhar de perto, fazer gônia, em especial uma gônia bem caprichada nesse paciente hipermétrope para não deixar passar batido nada. E pacientes que tiveram, porventura, algum trauma ocular, nos traumas oculares pode haver alterações angulares, como, por exemplo, uma recessão angular, que interfere ali na drenagem do humor aquoso e pode aumentar a pressão intraocular desse olho a longo prazo. E pacientes que foram submetidos a alguns tipos de cirurgias oculares, por exemplo, cirurgias de transplante de córnea, a gente pode ter uma alteração no remodelamento ali da malha trabecular, pacientes que foram submetidos à cirurgia de retina, que é muito comum na cirurgia de retina a gente colocar óleo de silicone, esse óleo pode às vezes obstruir a malha trabecular. Então, paciente que tem cirurgias oculares, passou por trauma ocular, a gente também acaba tendo uma atenção maior pelo risco de ele desenvolver glaucoma. Então, o que fica de mensagem? O glaucoma, ele é a principal causa de cegueira irreversível no mundo. E a gente tem que lembrar que ele é uma neuropatia óptica, uma doença do nervo óptico, ou seja, o dano que a gente tem nele é irreversível. Então, a partir do momento que a gente tem um dano nesse nervo que evoluiu para um dano campimétrico, para uma perda de campo visual, infelizmente essa perda de campo ela não volta. Então a gente não quer que chegue nesse nível. Então a gente precisa
identificar esses fatores de risco, mapear esse paciente de forma periódica, frequente e precoce, para a gente poder, quando possível, dar o diagnóstico precoce e oferecer a esse paciente o melhor tratamento, o tratamento que permita com que ele tenha uma qualidade de vida a longo prazo e que essa doença não ofereça uma morbidade, não gere consequências negativas. Agradeço a quem continuou até aqui. Convido vocês a continuarem acompanhando essa série. A gente vai abordar outros aspectos dessa doença. Se tiver algum comentário particular, pessoal, de algum paciente que atendeu, alguém que conhece, se quiser comentar, vai ficar bastante agradecido. Se quiser compartilhar também com quem interessa, fiquem à vontade. Convido vocês a acompanhar nossas redes sociais, no Instagram, Portal AF, o Artbook, para a gente poder continuar se atualizando. Obrigado.